O governo detalhou hoje o pacote de cortes. A estimativa da Fazenda é de que o plano economize até 2030 mais de 300 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, foi anunciada também a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. O mercado reagiu mal e o dólar alcançou o patamar mais alto da história. O ministro da Fazenda e o primeiro escalão do governo detalharam hoje o aguardado corte de gastos da União. As medidas foram anunciadas ontem em pronunciamento em rede nacional. Para enxugar a máquina e equilibrar as contas públicas, Fernando Haddad prevê mexer em salário mínimo, abono, BPC e aposentadoria para militares. No caso do salário mínimo, a proposta é limitar o aumento. Seria um reajuste real acima da inflação, com base no PIB de 2 anos, mas limitado a 2,5% ao ano. O trabalhador, assim como aposentados e pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, de natureza assistencial, deixarão de receber R$ 6 no salário do mês e também no 13º no ano que vem. Reforçar que o salário mínimo continuará tendo ganho real. Ele continua tendo um ganho acima da inflação. Mas esse ganho vai estar condicionado àquele espaço do arcabouço fiscal entre 0,6% e 2,5%. Isso significa que o salário mínimo pode, inclusive, subir numa recessão, por exemplo. Se amanhã, daqui 5, 10 anos, você tem um ano em que o produto cai, você vai ter uma trava de que ele vai subir 0,6%, mas, ao mesmo tempo, também pensando na anticiclicidade do arcabouço fiscal, se você tiver um aumento do PIB muito grande um ano, você vai limitar o crescimento do salário mínimo. Outra medida proposta é reduzir o número de pessoas que têm o direito ao abono salarial. Pelas regras atuais, têm direito por ano trabalhadores que recebem, em média, até 2 salários mínimos mensais. Com as mudanças, o benefício será pago somente a quem receber até R$ 2.640 e, de forma gradativa, chegará apenas a quem recebe um salário mínimo e meio. A equipe econômica também explicou o corte em aposentadoria de militares. O texto acaba com a chamada morte ficta. Com isso, familiares perdem o direito à pensão de militares expulsos. Também estabelece a idade mínima de 55 anos para a aposentadoria. Hoje só são exigidos 35 anos de serviço. E extingue ainda a transferência de pensão. O gasto com militares inativos soma mais de 33 bilhões de reais em 2025. O impacto estimado é de 2 bilhões por ano, no caso dos militares. Eu penso que, se você considerar a despesa discricionária que eles têm, é um gesto significativo. E foram coisas que nunca foram conseguidas pelos governos anteriores. O governo propôs ainda cortar mais os chamados penduricalhos e limitar o pagamento de funcionários públicos ao teto, que tem como base o salário dos ministros do STF, atualmente em R$ 44 mil. Há também ajustes propostos no Fundeb, em repasse à cultura e concursos públicos. E, em contraponto, o governo apresentou a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês, uma promessa de campanha do presidente Lula. Para bancar a medida, a proposta é criar um imposto mínimo para os chamados super ricos, ou quem ganha acima de R$ 50 mil por mês. A cobrança será progressiva e referente ao total de ganho no ano. Vai ficar instituído um tributo mínimo que incide para quem ganha a partir de R$ 600 mil por ano, o que significa ganhar R$ 50 mil por mês. Então, todos os rendimentos, inclusive dividendos, inclusive juros sobre capital próprio, inclusive aluguéis, inclusive o trabalho remunerado. De modo que é preciso ficar claro o seguinte: quem ganha menos de R$ 600 mil por ano não está sendo de nenhuma forma impactado por essa medida da tributação mínima. O dia seguinte ao pacote do governo foi de mau humor no mercado e dólar, pela primeira vez na história, na casa dos R$ 6.
O governo estava pressionado por investidores para apresentar medidas que garantissem o equilíbrio das contas públicas. E foram semanas de espera. O anúncio, com estimativa de economia de quase 330 bilhões de reais em 5 anos, não foi o suficiente. E o ministro Fernando Haddad insistiu que a compensação sobre o imposto de renda virá da taxação dos super ricos e respondeu à reação negativa. Vamos ver como é que isso acomoda. A partir do momento em que você vai explicando e as pessoas vão entendendo, nós sabíamos que o debate sobre a renda ia exigir um aprofundamento da questão. Mas não é uma coisa que vai ser votada esse ano, nem deveria mesmo ser votada esse ano, pelo fato de ser uma matéria que tem que contar com o debate da opinião pública. Então, nós vamos abrir aí um debate importante no país sobre a questão da justiça tributária no Brasil. Fernando Haddad avisou que o trabalho não se encerra com as medidas anunciadas agora e prometeu discutir com o presidente Lula novas ações. O pacote ainda depende do Congresso para virar lei. A expectativa do governo é que seja aprovado até o fim deste ano. Esse compromisso foi feito com o ministro Fernando Haddad, com o ministro Padilha, com o próprio presidente Lula ontem, do nosso engajamento para que até o final do ano, antes do recesso, possamos ver apreciadas essas medidas da equipe econômica.